Casal unido É aí. isso aí. Parabéns para vocês. Parabéns. O dia 29 de fevereiro é dia também mundial das doenças raras. O tratamento não é o convencional. Muitas vezes os pacientes precisam de medicamentos de alto custo, precisam ser cedidos pelo poder público, mas nem sempre as famílias conseguem dar sequência ao tratamento. Essa regra não é automática, mas a gente convidou a advogada Letícia Previdelli Masson para explicar um pouco melhor sobre os direitos dessas pessoas, né, desses pacientes, assim como das famílias que têm pacientes com doenças raras. Seja bem-vinda, Letícia. Olá, muito obrigada. Quais são os direitos básicos, né, pensando na saúde e no bem-estar dessas pessoas que têm um diagnóstico de uma doença considerada rara? Certo. Bom, as pessoas que têm doenças raras, elas dispõem de garantias legais especiais. Ou seja, essas garantias são asseguradas por atos jurídicos, como, por exemplo, por portarias do Ministério da Saúde e pela própria Constituição Federal. Essas garantias, elas prevêem que as pessoas com doenças raras têm direito a tratamento médico de forma gratuita pelo SUS, o que envolve, inclusive, o fornecimento de medicamentos necessários para tanto, benefícios previdenciários, como o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, caso essa pessoa, em decorrência da doença, fique impossibilitada de trabalhar, isenção de alguns tributos, como, por exemplo, o imposto de renda, em alguns casos, IPVA, ICMS, IPI, IOF, caso necessitem comprar um carro adaptado, saque do Fundo de Garantia e PIS/PASEP, entre outros benefícios também. Uma observação que eu acho importantíssima fazer é com relação à lei dos planos de saúde. Pouca gente sabe, mas a lei dos planos de saúde estabelece que os planos também são obrigados a fornecer cobertura para tratamentos médicos dessas doenças, sempre que houver indicação médica de um determinado tratamento com base na medicina baseada em evidências. O que é isso? Sempre que houver evidências de que aquele tratamento indicado para aquele paciente tem reconhecimento técnico-científico para aquele caso em específico. Aí tem que fazer essa comprovação. E nem sempre é muito simples, né? Esse diálogo do paciente, da família com os planos de saúde. Muitas vezes entra a ação judicial para que isso seja garantido, não só dos planos, como até do poder público mesmo. Isso, infelizmente, muitos desses pacientes acabam encontrando negativas aí, extremamente abusivas, né, tanto por parte do plano de saúde quanto por parte do SUS, do poder público, mas caso isso aconteça, está assegurada a ele a garantia de procurar na via judicial a tutela do seu direito, ou seja, buscar na justiça, né, que conseguir aí o tratamento médico pelo SUS, a prestação desse tratamento pelo SUS, ou se o caso pelo seu plano de saúde, e também, se o caso de medicamentos, que a gente sabe que para essas doenças raras, muitos medicamentos são extremamente caros, né? E aí acaba tendo essa negativa pelo poder público, mas a justiça também pode ser buscada por esse paciente para tentar reverter essa negativa. E mais do que isso, doutora Letícia, boa tarde. Às vezes também o remédio ele está em falta, né? Além de ter a contestação, por ter o alto custo, às vezes as pessoas vão à farmácia de alto custo. Já teve muita reportagem que a gente fez aqui na CBN que faltava remédio de alto custo. Nem aí, o que fazer? Exatamente. Infelizmente, caso não exista a opção de um outro medicamento, né, para aquele tratamento indicado pelo médico do paciente, o poder público ele continua sendo responsável por localizar aquele medicamento, né, seja na via judicial, na via extrajudicial, ou então de arrumar argumentos, ou enfim, ter algum estudo médico que indique um outro medicamento igual ao que o outro também fazia de efeito para aquele paciente, para que ele não fique, claro, prejudicado e não corra risco de saúde. E no caso do SUS, por exemplo, né, a gente sabe que tem a questão de prioridades para atendimentos, né? Quem tem doença rara automaticamente já, entre aspas, passa na frente da fila do SUS, doutora? Sim, pessoas com doenças raras têm prioridade no atendimento no SUS, não só no SUS, também tem prioridade de atendimento em escolas, enfim, qualquer atendimento que ele precisar em rede pública, especialmente no SUS, claro, ele tem prioridade na fila e deve sim ser dada essa prioridade para atendimento. E às vezes também a gente tem algum problema de falta de estrutura do próprio SUS para poder atender o paciente com
a doença rara, né? E a gente já falou dos planos de saúde, doutora Letícia, que já dão vários problemas, inclusive na cobrança da mensalidade, tem algumas discussões. No caso, por exemplo, de uma pessoa com uma doença rara precisar no atendimento numa clínica particular, porque o SUS não tem condições de atender. A clínica, ela pode negar esse atendimento, já que não faz parte nem do plano de saúde e nem da saúde pública como o SUS? Não, na verdade, a clínica ela não pode negar. O que deve ser tratado aí é a questão do pagamento. O poder público ele é responsável por custear esse tratamento, já que se não houver na rede do SUS, na cidade em que essa pessoa reside, ela vai ter que procurar uma outra opção. Então, o poder público vai ser responsável por custear eventuais gastos que essa clínica tiver, que esse paciente tiver por essa consulta. Ele pode reverter essa cobrança, inclusive, na via judicial. E como a senhora também alertou, que a gente, né, pensa nessa questão do tratamento, mas também a necessidade de se pensar no diagnóstico, né, dessas doenças raras. Hoje existe o teste do pezinho que ajuda a identificar assim, uma sequência, né, de doenças, mas isso inclusive vem sendo também questionado até judicialmente para que se amplie o número de doenças que possam ser diagnosticadas pelo SUS com esse teste do pezinho. Isso, exatamente. Infelizmente, por se tratar de doenças raras, os diagnósticos também acabam sendo mais difíceis, mais demorados, né? Então, existe sim todo um entrave aí por trás, né, do poder público para que essa lista seja ampliada, para que sejam criadas medidas de políticas públicas para que essa lista seja ampliada, para que haja mais agilidade, né, na questão desse diagnóstico aí, porque inclusive o diagnóstico antecipado, né, ele pode inclusive salvar vidas. Com certeza. E no diagnóstico, como a senhora bem alertou, não é só a questão da saúde diretamente, né, do atendimento, do tratamento, mas outras garantias, né, sociais previdenciárias, como você disse, para dar essa assistência aos pacientes. Exatamente, exatamente. Garantia social e também, principalmente no que diz respeito a verbas do poder público, né? Porque para que seja investido nesse tratamento, também é necessário que o poder público incentive a aplicação dessas verbas direcionada a esses diagnósticos mais antecipados dessas doenças. Doutora Letícia, a gente sabe também que doenças raras muitas vezes não podem esperar para ter tratamento, tem que ser tudo muito rápido. Enquanto existem essas recusas, né? Claro que você já explicou da via judicial, da obrigação do Estado de fazer o custeio, mas se houver, por exemplo, né, uma pessoa com um caso muito difícil, quase, eu não queria usar essa palavra terminal, mas que é um caso que precisa de um atendimento urgente e as pessoas estão brigando na justiça. Como se faz? Dá para obrigar que o atendimento seja feito para depois brigar na justiça? Porque às vezes pode ter a recusa, né? Sim, exatamente. Como que funciona isso na via judicial? Os processos a gente sabe que infelizmente são demorados, né? Mas existe uma medida que se chama liminar. E essa liminar ela é requerida no próprio processo judicial. Essa liminar ela é analisada pelo juiz no prazo de 7 dias aproximadamente, a partir do momento que entrou com a ação. Casos muito urgentes costumam ter decisões de liminares no mesmo dia em que requeridas. Então, essa liminar é exatamente para esses casos em que haja extrema urgência e que o paciente não pode esperar por 1, 2, 3 dias de análise do Poder Judiciário. Então, essa liminar ela é feita exatamente por isso e, inclusive, algumas das liminares, a maioria delas, elas vêm com multas diárias, ou seja, o juiz determina que o plano de saúde ou o SUS dê cobertura para aquele determinado tratamento e assim não fazendo, sob nenhuma justificativa, é aplicada multa diária pecuniária em desfavor ou do poder público ou do plano de saúde. Muito obrigada pelas orientações nesse dia que é especial, mas importante também que as pessoas tenham esse conhecimento aí para situações como essa saberem recorrer. Advogada Letícia Previdelli Masson conversando hoje com a gente. Obrigada, Letícia. Obrigada a vocês pela oportunidade. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Obrigado. 13h51, vamos para o intervalo para voltar com os destaques finais do dia. Já tem cinema. CBN.